Olá, galera, bem-vindos mais uma vez ao nosso STBcast, mais muita informação interessante, muita coisa bacana como sempre. Hoje estou aqui, então bom dia, Daniela Odin, como você está? Tudo bem? Tudo certo? Bem, tudo. Climinha bom em Sydney, Logo, solzinho, logo o verão chegando, Boa. até a carinha da galera já vai Já vai ficando mais melhorando, animada, já vai né? mudando. Bom, primeiro dar uns recados breves aqui. Se você não se inscreveu no nosso canal, por gentileza, inscreva-se. Vai estar o botãozinho ou inscreva-se ou subscribe. Clica aí, já deixa aquele like legal pra nós, nos ajuda muito, faz chegar pra mais pessoas. Se achar o conteúdo interessante, não só desse podcast, mas de todos os outros e todos os outros vídeos que a gente posta no canal, encaminha para aquele seu amigo que às vezes está no Brasil, tá pensando se quer vir fazer um intercâmbio na Austrália ou não. Então, para ele já assim ficar super inspirado e já ver que o negócio é bom por aqui mesmo, então já manda para ele que já vai fazer toda a diferença. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa, né, Daniela? Eu gostaria que você apresentasse, porque é outro patamar, Another level, meu amigo aqui de anos de Austrália, né? Uma pessoa muito especial, gente. Batalhador, que é assim, nosso orgulho. Tiago, obrigada de ter vindo aqui hoje. Oi, Dani. Tiago, I love Oi, pizza. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês também, né? Foi um prazer muito grande, porque você tem uma história muito inspiradora, Tiago, e a gente quer dividir isso com as pessoas, né? Porque às vezes muitos estudantes ou pessoas que querem vir para a Austrália têm aquele medo, que é um medo até natural, assim, nossa, Claro, eu vou para outro lado do mundo, nunca viajei. E aqui a gente sempre fala que é um país, é o país das oportunidades, né? Que tem oportunidade para todo mundo, mas tem que querer arregaçar as mangas. E você é um exemplo claro disso, né? Sim. Chegou aqui como estudante e tal, e fez toda a sua trajetória que a gente vai estar conversando hoje. O Tiago vai estar dividindo um pouco a história dele. E acho que é muito legal, porque mostra que realmente é possível em todos os aspectos, só que tem que ter... Que é uma coisa que eu sempre falo aqui, o tal do foco. Sem o foco não dá certo. Sim. Boa. E aí, queria até, Tiago, pra gente começar assim, uma pergunta bem... A gente sempre faz essa pergunta pra todo mundo, mas como é que você descobriu a Austrália, assim? Você tava lá no Brasil, e aí quando que você falou assim, cara, ou o interesse por um intercâmbio, por uma experiência fora, como é que era antes de vir, assim, até você tomar essa decisão e falar, não, cara, é pra lá que eu vou, assim? Sim, então esse sonho que eu sempre tive, né, e consegui realizar, graças a Deus, com o passar do tempo, é que... quando eu tinha 15 anos, eu sempre tive vontade de sair do Brasil, né? Fazer um intercâmbio, e aprender uma língua nova e tentar uma vida diferente também. Então, eu comecei a estudar Austrália. Logo quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, um amigo meu, ele falou da Austrália para mim. E daí a gente foi até, casualmente falando, a gente foi na STB de Porto Alegre, e a gente foi lá para ver o preço de curso, como é que era, procedimento de visto, todas essas coisas. E só que chegando lá, para nós naquela época não era barato, né? E como a Austrália longe do Brasil, e daí a gente falou, não, para nós agora não dá, porque é muito caro ir para Austrália naquela época para nós, né? Minha família sempre foi uma família classe média no Brasil, então a gente deixou pra lá, e eu com 18 anos eu queria eu tentei para os Estados Unidos, porque o Brasil lá a gente sempre tem esse sonho de ir para os Estados Unidos, porque sempre Estados Estados Unidos, né? Então, quando eu tinha 18 anos, eu tentei, fiz todo aquele processo, passaporte, visto e tal, daí só que naquela época tu tinha que ir a São Paulo, de Porto Alegre tu teria que ir para São Paulo para Consulado, aquela coisa toda. Fila, ficar lá o dia inteiro. E eu cheguei lá e na hora da entrevista, eles falaram para mim que eu não podia ir, né? Negaram meu visto na hora ali, daí eu deixei aquele episódio passar. Mas eu nunca desisti de querer ir para fora ainda. E daí em 2005 eu conheci minha esposa, a Roberta, e eu sempre falei para ela também que eu queria morar fora e tal. E ela também tinha esse sonho. Naquela época eu tinha 23.
né? Então a gente quem sabe, vamos viajar então, pra onde e tal. E daí tinha uma amiga dela que tava indo pra Nova Zelândia. Só que eu nunca tinha ouvido falar da Nova Zelândia. Naquela época ninguém falava, né? Onde é que é, como vai, que língua fala. Então a gente eu já fiz essa pergunta várias vezes. Que língua fala? Que língua fala na Nova Zelândia? E daí foram me mostrar no mapa mundi, eu olhei aquele bem pequenininho assim, 2 ilhas. E eu, então vamos, né? Como é que é? Não, lá tu não precisa nem visto. Isso aí foi uma coisa que foi muito atrativa pra nós, porque não precisava visto. E daí era só comprar passagem. Chegava na hora, eles deixavam tu entrar. Que foi o que aconteceu, né? Então, 2005 a gente se conheceu. Em fevereiro. E em novembro a gente tava indo embora. Com, acho que era 8 meses de namoro. A gente tava indo embora. Eu e ela. E daí a gente foi pra Nova Zelândia. Chegamos na Nova Zelândia em novembro de 2005. 27 de novembro de 2005. A gente chegou lá na Nova Zelândia. E daí começa a vida. Do imigrante. Do imigrante, né? Sem inglês, né? Foi um erro muito grande, que como a gente chegou lá e a gente não chegou com curso, né? Isso é uma coisa que é bom a gente sempre botar, que o inglês é muito importante, né? Nesse tipo de viagem, né? Tem que vir com o curso de inglês, para aprender o inglês, porque o processo fica mais tranquilo, né? Tu conhece mais amigos. Já tem um suporte, né? De base ali. De base, que é muito importante. Daí a gente chegou lá e nada de inglês. Nada. Zero. Não sabia falar nada. Daí a nossa opção que era esperar algum amigo, né? Ter a boa vontade de... Porque a gente já conhecia esse casal, eles foram um pouquinho antes, né? Então eles já tinham outros conhecidos lá que já começaram a trabalhar logo em seguida. Numa empresa de limpeza. E daí a gente ficou lá, a gente chegou em Auckland, a gente ficou 3 meses em Auckland, e esses 3 meses foram uns 3 meses de muito aprendizado, porque é tudo novo, né? Língua nova, tudo diferente. Tudo diferente, é uma adaptação completa diferente. Você fala que não, é um recomeço mesmo. É um recomeço da vida mesmo, né? Ninguém aqui. É bem legal. E é esse medo que a gente tem, né? Quando sai do Brasil, o que a gente vai ver, o que a gente vai esperar, porque a gente tem muito aquela coisa dos amigos, amigo do amigo que fala, não, é fácil, é assim, é assado. Só que são aquelas pessoas também que já moraram anos fora, vão e voltam, tem muita experiência, né? Mas foi uma fase muito legal. E a gente chegou lá em Auckland e começamos, depois de algumas semanas, a Beta começou a trabalhar lavando louça, num restaurante. Eu fui trabalhar na parte de cleaner, né, que é limpeza. E essa empresa era muito legal, que eles eram especializados só em nightclub, né? Então, o meu horário de trabalho, eu trabalhava da meia-noite às 9 da manhã. Porque... Balada todo dia. Balada todo dia. Só que era interessante que a gente começava à meia-noite, a gente começava limpando as lojas de carro. Na parte de Auckland, todas as lojas grandes de carro lá a gente limpava, os escritórios, banheiro, deixava tudo... limpo pro outro dia eles abrirem. E daí, às 5 da manhã, quando acabava as baladas no centro de Auckland ali, a gente ia pra lá porque na Nova Zelândia é interessante que a maioria dos nightclubs lá, durante o dia, eles são restaurante também. Café e restaurante. Isso aí é muito interessante na Nova Zelândia. Eles sabem aproveitar o espaço, né? Sei. Então lá, quando acabava o nightclub, a gente já entrava às 5 da manhã, limpava tudo, deixava novo, daí eles já abriam pra café. Logo em seguida, às 7 da manhã, e daí já era restaurante, depois nightclub. Então, essa era a minha rotina. Só que daí eu não tinha trabalho todo dia, né? Como naquela época, não sei como é que era, na parte de staff, shift, porque eu não entendia muito naquela época. Então, eu tinha trabalho 2, 3 dias por semana, né? No máximo 4, às vezes. Quando dava 4, já era um bom. E daí eu... não estava satisfeito porque a gente tinha aluguel, tinha vários perrengues para pagar, né? Então o que eu decidi era de tentar conhecer mais gente, né? Porque o meu horário me quebrava, porque daí eu trabalhava da noite a madrugada inteira e no outro dia eu queria só dormir, descansar daí acordava 5, 6 da tarde, né? E já começava de novo. Daí essa rotina começou meio que quebrar meu dia, assim.
Era difícil, né? Você ter contato com gente, porque a hora que, vamos dizer, você Isso. levantava, a galera já tava indo dormir. Já tava indo Dormir, dormir, Então, daí eu... Coruja. Aí nessas coisas de churrasco, que tu vai na casa de um, do outro. E daí, uma vez a gente foi no aniversário de um amigo e eles comentaram, tem as fazendas pra colher fruta, tem bastante trabalho, né? E era uma época que a gente chegou lá em novembro e eu acho que em fevereiro que começava a época sazonal do Pick Apple, né? Que era a colheita da maçã. E daí, um rapaz que eu conheci num desses aniversários, ele falou pra mim, pô, tem um amigão meu que tá indo lá, ele faz todo ano a colheita da maçã, talvez liga pra ele e vê se ele tem trabalho. Daí foi o que eu fiz. Passou no outro dia, eu mandei uma mensagem pra ele, Shane, o nome dele, amigo meu, amigo até hoje, né, amigão meu. Mandei mensagem pra ele e ele, não, vem que tem trabalho aqui, e como é que tu vai vir de carro? Não tenho carro, vou de ônibus. Ele, não, então vem que eu te pego no aeroporto, desculpa, na rodoviária, né? E eu já tenho uma casa de acomodação lá, que ele morava num lugar e tinha um quarto sobrando. Daí comprei a passagem, cheguei lá. E realmente, ele tava me esperando, porque eu não conhecia ele, fiz contato só por telefone, né? Aí fica assim, será que vai me buscar Será mesmo? que vai me buscar mesmo? Será que vai aparecer e tal? Daí, na viagem do ônibus, que demorou umas 2 horas, 3 horas, eu já tava com aquela dúvida, será que o cara vai estar lá, né? E tava lá me esperando, me pegou e daí me mostrou lá a casa, o quartinho que eu ia ficar. No outro dia no outro dia eu já vou falar com um contractor lá e tem quem organiza esses tipos de trabalho, tem uma pessoa que organiza, eles te põem nas fazendas que tem que trabalhar e eles que te pagam no final da semana também. Só que nessas colheitas é por produção, né? Não é por hora. E eu cheguei lá, ele, não, aqui é $30 para te encher essa bin. A bin é uma caixa, né? 1 metro por 1,2 por 1,2 por 1 metro de altura. Vixe. É grande. Não, a gente paga $30 por bin para te encher. Quanto mais você enche, mais Quanto você ganha. mais você ganha. Daí o primeiro dia eu bem empolgado, né? Trabalhei, eu consegui encher 4. Né? Foi até ele ficou surpreso, porque pro primeiro dia eu nunca tinha trabalhado, e daí pra colher a maçã tu tem uma bag que fica na frente, daí tu colhe, põe na bag, tu abre embaixo e põe nessa bin. É um trabalho bem manual ainda. Bem manual, hein? Porque não existe máquinas pra fazer esse tipo de trabalho, senão amassa a maçã. A maçã. Então, e a Nova Zelândia é um país muito forte com maçã e kiwi. Kiwi fruit. Foi uma época muito boa que a gente... Tudo era novo, tudo era aprendizado, né? E a gente... aí depois dali eu fiquei uma semana nessa cidade, Hastings, que é o nome. Hastings é o nome, interessante. E daí eu fiquei uma semana ali e depois logo em seguida minha cunhada ia vir também com o marido dela, a Fernanda e o Carlos. Eles iam vir do Brasil para Nova Zelândia também. E daí eu voltei para Auckland para esperar eles, e daí mais um outro casal de amigo também estava vindo. E daí a gente ficou mais um tempo ali em Auckland até todo mundo chegar, e daí a gente, não, vamos para Hastings, tem trabalho para todo mundo. Né? Porque aqui, como a gente... Naquela época, a Nova Zelândia era um país ainda que sem o inglês, lá na cidade grande, era difícil tu arrumar emprego. Muito difícil, né? Se tu não tivesse um contato muito bom, né? Que já te encaminhasse pro trabalho. Então, e como a gente não conhecia muita gente lá, a gente decidiu esperar todo mundo e ir para Hastings para trabalhar, porque daí lá tinha trabalho para todo mundo. Uhum. E daí lá realmente eles chegaram, a gente logo em seguida comprou um carro e a gente foi para Hastings, todo mundo. A gente começou a trabalhar nas fazendas, só que daí a fazenda ela tem um período só de 2, 3 meses na colheita. E daí foi engraçado porque naquela época a gente não entendia nada de visto, né? E daí a gente chegou com visto de 3 meses de turista. E daí naquela época o amigo nosso, não, vamos reaplicar o visto de turista de novo. E daí a gente, não, então vamos, como é que é? Só que a gente não sabia nada de inglês, não sabia como aplicar. Daí a gente foi todos lá na imigração em Auckland, pegamos uns formulários, mas nem sabia como é que era, nada, né?
Bem marinheiro de primeira viagem. Não, eu tô pensando isso porque assim, hoje a gente vê a diferença, né? Tipo assim, pô, a gente tem todo um preparo, a informação tá aí na internet, Isso, você consegue, é muito mais fácil, vamos dizer assim. Pô. Não, naquela época não tinha nem iPhone, não existia iPhone, né? Quando eu queria ligar pro Brasil, eu tinha que comprar um cartão. Calling card. Calling card, lá na Nova Zelândia era Talking Save. Daí tu botava 50 centavos no orelhão, digitava o código do cartão, mais o número que tu queria ligar, pra te falar com alguém. Caramba. Então, a internet era discado, dial-up, aquelas... entendeu? Era tudo Messenger ainda, eu acho que a gente só escrevia, né? Então, a comunicação não era imediata, que nem hoje em dia, né? Hoje em dia é impressionante, né? Hoje em dia os meninos reclamam, falam assim, você tem o Google Apps aí que até fala se o ônibus tá atrasado ou não. Você não tem nem que ficar esperando. O ônibus fala, desce nesse ponto que você chegou. Não, é bom. Eu gosto de ouvir essas histórias assim. É porque, muito cara, fácil fazer intercâmbio hoje. Muito prático. Muito prático. Muito prático. E daí, então, a gente chegou lá na Nova Zelândia, a gente fez daí todo mundo, a gente fez o pique das frutas, né, a colheita das frutas, e daí uns amigos iam para as outras cidades e a gente decidiu ficar ali. Só que ficando ali, a gente teria que trabalhar na Packing House. A Packing House é a empresa que embala as frutas para exportação. A Nova Zelândia ela é muito grande em exportação lá. Maçã, kiwi principalmente, acho que a Nova Zelândia, se eu não me engano, naquela época era, hoje em dia eu não sei, maior exportadora de kiwi do mundo. Ai, que legal. Apesar de ser um país pequeno, a produtividade lá do kiwi é muito forte. Né? Então a gente só que para trabalhar nessas casas, eles queriam o nosso visto. Né? Pra ver se a gente tava legal no país de origem. Né? Então lá daí a gente falou, não, mas eu não sei. Daí a gente foi naquela época, isso aí que era legal lá, naquela época tinha um escritório de imigração só para quem trabalhava nas fazendas. Ai, que legal. Então daí tu pagava, não me lembro se era $50 ou $100 para aquela pessoa e ela aplicava teu visto. Só que quando a gente chegou lá pra falar com ela, a gente deu nosso passaporte, ela foi chegar no passaporte, não, vocês já estão até ilegal. Então... Meu Deus! Vocês estão ilegal, mas eu consigo, pelo que vocês vão fazer aqui, eu consigo ainda, né? Então... Ainda dá tempo de salvar. Ainda dá tempo de salvar, então a Nova Zelândia, legal, flexível. Naquela época era flexível nesse aspecto de... Hoje em dia não é mais, viu, gente? Hoje em dia não é. Então foi muito legal, daí a gente pagou ela, a gente aplicou nosso visto, acho que não demorou 7 dias, ela ligou, não, pode vir aqui buscar o passaporte de vocês. Tá tudo certo. Tudo certo, porque a gente deixava o passaporte. Naquela época não era o visto online, que é hoje em dia, né? Naquela época tinha que ter um selo, um stamp no passaporte. Daí a gente deixou nossos passaportes, ela falou, não, chegou o passaporte, você já pode trabalhar. Daí a gente chegou lá, daí tinha um stamp no passaporte. Quando a gente vai procurar emprego, o pessoal pergunta, tem visto? Daí a gente mostra. E daí a gente começou a trabalhar numa empresa que embalava os kiwi para exportação. Aí lá era os long shifts, né? A gente começava às 8 da manhã, às 10 da noite, todo dia, né? Se quisesse trabalhar 7 dias por dia, né? A gente sempre trabalhou de 5 a 6 dias, né? Dependendo da semana, como que era. E daí a gente ficou ali mais uns 3 a 6 meses. E depois disso acaba também, porque lá é tudo seasonal, né? Como acaba a colheita, acaba a embalagem também. Já exportou tudo. Exportou tudo. Daí cada um foi para uma cidade de novo. Daí eu e a Beata, a gente decidiu ficar ali. Aí um pouco antes de acabar, a Beata conseguiu um trabalho numa empresa que faz num restaurante. Ela foi trabalhar com comida lá, num restaurante grego. E lá também ela conseguiu visto de trabalho, né? Então ela ficou ali, acho que mais uns 3, 4 meses. Como ela trabalhava muito bem, o pessoal deu visto de trabalho para ela. Dela, como ela pegou visto de trabalho, eu como dependente dela também. Só que daí ela trabalhava só para ela podia trabalhar só para aquele restaurante. E eu poderia trabalhar para qualquer outra indústria. E daí naquela época eu fui trabalhar de pintor, né? Mas no meio tempo também eu trocava óleo do pessoal lá Eu sempre fui um handyman, né? Como na minha infância eu trabalhei
com meu pai muitos anos, trabalhei sozinho na parte de... naquela época, quando eu trabalhei com meu pai, a gente trabalhava com um sistema de segurança, alarme, portão automático, elétrica, todas essas coisas. Então, eu sempre fui bom com as minhas mãos. Daí, naquela época, eu trocava óleo do pessoal ali, arrumava freio, essas coisas simples em carro, simples, né? Os trabalhos simples eu fazia ali pra galera. Aí eu comecei a trabalhar de pintor, vendia carro, comprava carro também naquela época lá na Nova Zelândia, porque lá os carros é muito barato. Muito, muito barato, né? E daí vocês ficaram na Nova Zelândia quanto tempo antes de vocês? A gente ficou 2 anos. 2 anos. Então a Nova Zelândia, porque quando a gente quis vir pra Austrália era muito caro. Naquela época, voltando, né? Um tempo atrás. E a Nova Zelândia é a porta de entrada pra Austrália. Né? Então, porque da Nova Zelândia pra cá, daquela época era mais simples de vir pra cá. Pra aplicar o visto lá da Nova Zelândia pra vir pra cá. Isso, Daí que aconteceu que depois a gente ficou 1 ano na Nova Zelândia, daí depois, no meio do outro ano, a gente foi fazer a mesma coisa também na parte das frutas, trabalhar. E daí lá tu vai conhecendo gente também. Daí a gente conheceu um outro casal que eles já foram pra Nova Zelândia pra vir pra Austrália. E daí eles que começaram a plantar aquela sementinha em nós. Não, a gente vai pra Austrália, a gente vai pra Austrália, a gente vai pra Austrália. E daí quando a gente foi... Quando fez 2 anos que a gente tava na Nova Zelândia, esse casal, eles vieram pra cá. E a gente se dava super bem. E daí eles falaram pra nós, pô, vem pra Austrália, é muito melhor, é maior, é assim, é assado, né? Tem muito mais oportunidade que a Nova Zelândia. Tu ganha um pouco a mais, né? E daí eu e a Beta, pô, hoje... Daí na Nova Zelândia, aquela época a gente tava meio... desanimado, né? Porque... É porque você cai, acho que você cai entra numa rotina, seara, né? e você fala, putz, É. será que vai ser isso aqui pra sempre? Tipo, você fica meio, sei lá, às vezes parece que você se sente meio parado, né? Você Isso, fala, cara, daqui eu vou pra onde? Isso, claro, né? E a Nova Zelândia é um país muito bonito, né? É um país que tem oportunidades também, só que pra nós, que a gente saiu do Brasil e vai pra Nova Zelândia... É né? muito pequenininho. Muito pequenininho. É muito pequena. É quiet, que é muito quieto. Muito quieto, né? Então, depois das 5 da tarde, lá tu já não, na cidade onde a gente morava, tu não via ninguém na rua. 5 da tarde, tu olhava, pô, cadê os carros? Cadê as pessoas, né? Então, e daí aquilo ali, depois de 2 anos, começou a meio que perturbar a gente. Daí a gente ficou naquela dúvida. Tem que gostar muito, né? Tem que ser bem gostar de um lugar bem tem que ser quietinho. bem pacato, Sim. Tem que ser muito igual tranquilo. uma super amiga nossa, a Claudinha. Ai, Claudinha, que saudade! Mora na Nova Zelândia e ela agora mora perto, mas a cidadezinha que ela morava chamava Whangarei, no norte. E a primeira vez que eu fui pra lá, eu falava assim, nossa, você mora em Whangarei, porque você anda primeiro que você anda a rua, acabou a cidade. Sim. Aí 5 da tarde você olha cidade fantasma. Cidade fantasma. E aí você fica, né, quem tá acostumado com cidade grande ou movimento, você começa a falar, nossa, tem que ter um perfil assim específico pra gostar. Isso, Mas realmente pra visitar... Não, pra passear é maravilhoso, muito bonito. Um dos países mais bonitos do mundo que eu já verdade, fui. A beleza lá é diferencial. É diferencial, eu recomendo pra passear, é muito, muito bonita. E daí a gente ficou nessa dúvida, vamos pro Brasil, vamos pra Austrália. E daí naquela época a gente, então vamos pra Austrália, decidimos ir pra Austrália, porque esse casal, como eles eram muito amigo nosso e a gente confiava muito neles, a gente veio pra cá. E daí a gente chegou aqui na Austrália em 2007. Novembro de 2007. Praticamente. Tipo 2 anos certinho. Praticamente 2 anos certinho que a gente chegou. E aí vieram direto pra Sydney ou foram pra outro... Não, a gente veio direto pra Sydney, né? E a gente chegamos no aeroporto, pegamos o ferry. Naquela época não sabia muito, né? Pegamos o trem, daí pegamos o ferry e a gente desceu em Manly. No paraíso. No paraíso, Aquele verão ali foi inesquecível. Porque imagina uma bela de uma diferença. Uma diferença, porque a gente ficou 2 anos na Nova Zelândia. Nova Zelândia, mesmo... Mais frio, né? Mesmo no verão é frio lá. Né? A praia, o mar é muito gelado, mesmo no verão. Então, pô, tu vem pra Sydney, né? Calor, aquele praia, mar maravilhoso. Manly. Não, Manly é demais. Demais. A gente é suspeito, né, Thiago? A gente é apaixonado. Northern Beaches all the way. E daí a gente chegou ali e a gente foi direto pra casa do amigo nosso. A gente ficou
na casa dele, não no casal desse amigo, de um outro amigo nosso, a gente ficou na casa deles, eu acho que umas 2, 3 semanas até arranjar uma acomodação, né? Até eu me lembro que naquela época a gente dormia na sala, porque a casa deles era pequena, daí eles deixaram a gente ficar ali um tempo na sala. E daí depois a gente achou uma casa para morar em Manly, né? E daí, depois disso, 3 meses depois, minha cunhada e o namorado dela iam vir para cá também. Então foi 3 meses depois na Nova Zelândia e eles também, né? 3 meses depois. Depois vinham para cá. E daí a gente esperou eles chegar também, daí eles vieram, moraram com a gente, né? E daí ali a gente começou. Daí logo em seguida, quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar na construção, na obra, né? Que é o legado pro homem aqui, é o labor. Não tem... É o ajudante de pedreiro. Ganha bem, vai lá, trabalha. Carrega peso. Eu até me lembro naquela época que eu trabalhei, foram 3 dias ou 4 dias, não me lembro. Foram 3 ou 4 dias que eu trabalhei até naquela época e o builder da obra, o pedreiro-chefe. O pedreiro-chefe, ele me deu $650. Eu falei pra ele, tu já tá me pagando a semana inteira. Ele, não, foi só os dias que tu trabalhou, porque na Nova Zelândia eu trabalhava a semana inteira pra ganhar $518, né, de pintor. E daí eu cheguei que ele me deu esse dinheiro, eu falei, a semana inteira. Ele, não, isso aí é só os dias que tu trabalhou mesmo. Eu fiquei até espantado, tudo isso, né? E aqui o aluguel é mais barato, né? O custo de vida é mais barato que a Nova Zelândia. Eu fiquei até surpreso, que legal. Só que daí, como eu cheguei em novembro, eu trabalhei só umas semanas para ele. E daí ele falou, não, agora a gente para de 20 de dezembro a 15 de janeiro, né? Não tem trabalho. E daí eu falei, tá, não tem problema. Só que daí na Nova Zelândia eu tinha tirado a minha carteira de motorista na Nova Zelândia. Uhum. E daí, naquela época, quando eu vim pra cá, a carteira de motorista lá na Nova Zelândia, tu só troca pra australiana. Tu só vai no centro de trânsito aqui e tu paga uma taxa. E não precisa nem fazer o teste, não precisa nem fazer o teste. É da Nova Zelândia. Da Nova Zelândia. E daí tu só paga uma taxinha e eles já te dão a carteira australiana. E daí eu fiz isso e eu comecei a procurar no jornal, porque naquela época era o jornal que procurava trabalho. Daí eu vi o anúncio de uma empresa que tava precisando de motorista de caminhão para entrega. E daí eu fui lá e comecei a trabalhar nessa empresa. E daí cheguei lá, o cara, não, tu tem carteira de motorista, fez aquelas perguntas de trabalho. Não, tem tudo, mostrei tudo pra ele. Não, então pode começar a trabalhar. Só que daí aquela empresa não fechava. E daí eles falaram, daí eu comecei a trabalhar ali, eu acho que era dia 15 de dezembro, mais ou menos. E daí ele falou pra mim, não, a gente fecha só Natal e Ano Novo, que era só uma semana. E depois a gente já continuou de novo. Daí eu falei, não, então eu vou trabalhar aqui. E daí eu peguei aquele trabalho. Daí o trabalho é uma coisa que eu achei muito legal aqui na Austrália, que o network é muito importante aqui. Né? Muito importante. Muito, Não só aqui, mas eu acho que no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, O network é muito importante porque quanto mais pessoas tu conhece, né? As oportunidades às vezes aparecem de tu conhecer uma pessoa, de tu conversar, ou de tu mostrar alguma coisa, um conhecimento, né? É muito importante. E eu sempre fui um cara muito comunicativo, assim. Não que eu, né? Conhecer a pessoa já vai contar piada e aquela coisa toda. Mas eu sempre fui um cara de risar, bom dia, começar a conversar, né? E daí eu comecei a trabalhar nessa empresa. E como eu ia em várias empresas, eu sempre fiz muita amizade com o pessoal das empresas. E as empresas eram sempre as mesmas que eu ia entregar. Essa empresa que eu trabalhava, ela era uma empresa que eles forneciam madeiras para quem fabricava cozinha. Cozinha e guarda-roupa. Então a gente entregava umas madeiras grandes. E eu conhecia muita gente, só que essa empresa eles trabalhavam só de segunda a sexta. E eu queria um trabalhinho no sábado. Aí numa dessas entregas eu conheci o Nick, né? Um amigão meu, tem até uma história boa dele, né? Porque naquela época o meu inglês não era bom. E daí ele falou pra mim uma época que ele
Ele ia operar o joelho. A história era que ele ia operar o joelho, mas o que eu entendi é que ele ia tirar a perna. Bem diferente. Então ele falou pra mim, que eu vou operar o joelho. E eu já fiquei imaginando ele de cadeira de roda, fiquei várias coisas. Fala, nossa, vai perder a perna. Daí eu até cheguei em casa e ele é um até cara... chorou. Não, Não, contei a história triste pra minha esposa e meu cunhado, todo mundo, pô, o Nick, né, vai cortar a perna, isso, aquilo, né, e tal. Olha o telefone sem fio. Telefone sem fio. E daí passou umas semanas e daí depois eu voltei lá de um tempo depois e, pô, Nick, a perna, não, tá boa. Daí ele mostrou um curativo bem pequenininho. Ele foi só operar o menisco. Nossa, não fez nem... Não fez nem nada de operar, era só um furinho. Não usou nem muleta. Só um furinho. E daí, nessa, a gente se dava super bem, né? Aí depois você contou pra ele que você achava que ele ia perder a perna? Não contei. E daí eu... Imagina ele chegasse andando lá na sua casa e todo mundo ia olhar e falar, cara, milagre. E daí eu, falando com ele um dia, eu falei pra ele, pô, Nick, tô procurando um trabalho pro sábado. Se souber alguém só pro sábado, eu tô procurando fazer um extra. Um extra. E daí ele falou, pô, o pessoal ali da frente, eles estão sempre precisando de gente. E daí essa empresa na frente, eles trabalhavam com móveis para restaurante, hotel, né? Que era para só móveis, cadeira, mesa, tudo especializado só em móveis comerciais. Daí eu fui lá, falei com o proprietário, pô, tô procurando um trabalho para sábado e tal. Ele, não, eu preciso mesmo, né? Daí como é que tu sabe? Não, eu sou amigo do Nick aqui. Daí ele, não, então, pô, sábado que vem trabalhar com nós. Só que o nosso depósito é em outro bairro. Daí eu falei, não tem problema. Era até perto, era em Brookvale. Brookvale. E daí eu fui no primeiro sábado que eu trabalhei pra ele já deixou, uns funcionários dele já deixaram umas cadeiras de madeira pra montar. E vem flat pack, as coisas, ele importa as coisas em tudo em flat pack. E daí naquela época ele tinha deixado, eu me lembro até hoje, 38 cadeiras pra montar. E daí deixado as caixas lá, e daí ele, não, tem que montar essas cadeiras, mas não te preocupa em quantidade, né? Daí como eu falei, não, eu vou montando. Só que eu, como eu sempre fui bom com as minhas mãos, eu já separei peça por peça, abri todas as caixas e tudo certinho. E já fez produção em série. Então, daí naquele dia... Naquele dia na empresa dele, dois funcionários, eles demoravam para montar 30 cadeiras por dia, né? Os funcionários que ele tinha naquela época da empresa. Né? E eu cheguei lá naquele dia sozinho, eu nunca tinha trabalhado para ele, eu tinha feito 38. Sozinho? Sozinho. E daí, quando no final do dia ele falou, pô, tu fez tudo isso? Eu, não, fiz tudo isso, né? Ele, pá, que bom, ficou super feliz, assim, me agradeceu, né? Ele, pô, sábado que vem tu vem de novo, então, né? Eu, não, vem. Só que daí no outro sábado, quando eu fui trabalhar pra ele, antes de eu começar o trabalho pra ele, ele falou pra mim, pô, tu não quer trabalhar full time pra mim? Daí eu falei, pô, mas eu trabalho em outra empresa. Né? Não. Quanto é que eles te pagam lá? Naquela época eu acho que eu ganhava 680 ou 700 dólares por semana na outra empresa. Daí ele falou, não, se tu trabalhar pra mim aqui eu consigo te pagar 900. E daí, pô, ele falou 900, eu, pô, que bom, né? Gostou do meu trabalho mesmo. Daí eu falei, eu perguntei pra ele, tá, mas tu vai ter trabalho fixo, né? Ele, não, tem trabalho fixo o ano inteiro. E só que é de segunda a sábado. Só que eu ia ganhar um pouquinho a mais, mas eu teria que trabalhar o sábado também. Mas daí como eu queria um extra, né? E já era um pouquinho a mais do que eu ganhava, não, então tá. Daí eu falei com ele, não, só tem que dar 2 semanas de aviso na outra empresa. E daí eu começo a trabalhar pra ti. Daí só que espera eu chegar na segunda e eu te dou a resposta, que eu vou falar com o meu outro chefe. Aí na segunda-feira eu falei para um outro chefe, falei, desculpa, eu arranjei outro trabalho, né? Ele quer que eu trabalhe full time e eu tô te dando um notice de 2 semanas aqui. Daí ele, pô, não vai, tu trabalha bem aqui e tal. Daí eu falei, tá, mas... é que lá o trabalho é diferente, é mais na minha área, com ferramenta, não é só entregar, fazer o que eu faço aqui, né? Ele, não, então não tem problema, mas as portas vão estar sempre abertas para ti. Né? Isso aí é uma coisa que eu aprendi também aqui na nossa... Isso é muito importante. É muito importante tu... É sempre bom tu ser bem franco com o teu chefe, né? Teu empregador, pra dizer se tu tem uma oportunidade nova, né? Ou se tu tem um outro trabalho que tu queira trabalhar, ou mudar de carreira, alguma coisa assim. Sempre é bom deixar transparente, sempre dar o aviso, né?
Não simplesmente... Não falar assim, amanhã não posso mais trabalhar. Larga a pessoa na mão, aí você fala, pô, né, tem um... Isso, então eu acho legal, assim, isso que você falou, que faz parte da cultura da galera daqui. Isso eu acho isso eu acho muito interessante, porque eu falo isso porque quando eu trabalhava de jardineiro, eu ganhava 19 pila a hora, e aí eu fui um cara, um dia também conversando assim, ele falou, cara, você não quer vir trabalhar pra mim? Aí como ia me pagar bem mais, aí... Ele chegou, a gente conversou, a hora que ele também falou o número assim, ele falou, cara, mas você pode começar quando? E aí eu falei pra ele, na maior inocência do mundo, eu falei, cara, amanhã. Aí ele falou, não, mas e o seu outro trabalho? Eu falei, não, eu ligo pro cara que agora, tipo, eu achando que eu tava fazendo maior fita com o cara, né? Assim, Não, eu ligo pro cara que agora, na tua frente, já cancelo com ele. Ele falou, não, cara, aqui não funciona assim, não. Vai lá, avisa o cara que você precisa de 2 semanas, que você vai começar aqui, tipo, bem-vindo à Austrália, que as coisas funcionam assim. E aí eu achei engraçado, porque foi, tipo assim, esse cara, ele podia muito bem falar, ótimo, então você se vira aí. Sim. E ele percebeu que eu tinha acabado de chegar, que eu, tipo, não sabia nada. E ele fez questão de me ensinar isso. De falar, cara, deixa eu te falar uma coisa. Porque depois você pode arrumar um outro trabalho. Mas vai fazer isso comigo também. Você vai fazer isso comigo e vai ser ruim, eu não vou gostar. Então, assim, aqui na Austrália as coisas funcionam assim. Dessa maneira. Aí eu olhei e falei, nossa, ele falou, eu falei, caramba, cara, não, beleza. Aí falei, não, tá tudo certo. Aí avisei outro cara, daqui 2 semanas, tal, vou cair fora, tal. E isso é uma coisa que a gente até fala para os nossos estudantes, da importância, porque aqui, como você falou, o networking é super importante, e o quem indica, né? Então, se ele te indicou, tal, e a gente fala pra pessoa, olha, porque se você simplesmente não aparecer na entrevista ou no emprego que alguém te indicou, você vai queimar o seu filme, mas é da pessoa que indicou também. Que indicou também, né, cara? Porque quando você indica... A pessoa fala, você é amiga essa do Thiago. Essa credibilidade e a confiança. É muito importante. Isso é muito importante. Se o cara liga pro Thiago hoje e fala, Thiago, cara, eu tô precisando, sei lá, de alguém pra montar um móvel aqui. Você fala pra ele, cara, fala com esse cara que esse cara vai te ajudar. Vai te ajudar, é meio assim... No automático. É certo que eu vou ligar e que esse cara vai ser bom porque o Thiago me indicou. Isso, rola tipo isso. Então, realmente... Isso é super legal. Então, você já tinha isso na cabeça. Vou cabeça, deixar tudo aberto. Tudo aberto, sempre aberto. Eu fui um cara sempre muito transparente. Nunca... quis enganar alguém ou passar a perna de alguém. Isso é muito bom daqui, né? Fala real. É muito tipo, bom, é uma coisa muito que a gente... importante. Então, mas isso é uma coisa que tem que ter essa ciência, porque assim, eu vejo que também, infelizmente, tem alguns brasileiros que chegam aqui, veem que a Austrália é um pouco inocente em algumas coisas, quer e aí tirar vantagem. Tenta tirar vantagem. Mas eu posso falar uma coisa? E é isso que eu ia falar, entrar nessa seara agora. O mercado se fala. É isso que essa galera não tem noção. Porque a galera acha que eles estão lá no Brasil, que eles estão... tipo, o cara pensa São Paulo. São Paulo tem a população toda da Austrália. Então o cara fala assim, vai acontecer isso, ninguém vai ficar sabendo. E, cara, você tá muito enganado. Todo mundo fica sabendo. Se conhece. Todo mundo então, se tipo fala. assim, você pode... Isso você vai fazer... Você vai achar o bonitão, tudo certo? Vai durar muito pouco. Não Porque, vai crescer obviamente, você sabe. Você indicar um cara lá, o cara vacilar, chega no teu ouvido rapidinho. E aí você fala, pô, cara, o cara vacilou comigo ali. Então, assim, a galera se fala. É um... Como é que eu vou dizer? Um comprometimento que um tem com o outro de forma natural. E isso é muito bom. Então, assim, não adianta. A galera vem, acho que vale muito o aviso e o recado, poxa, não faça isso. Não porque, faça cara, isso. Não vai ser bem visto. E, assim, não adianta você achar que não... É aquele velho ditado lá, uma hora a casa cai. Uma hora a casa tipo cai. Isso. Então, meu... E o que custa, né? Às vezes a gente dá 2 semanas de aviso pra outra pessoa. Não, até ajudar. Você tem um monte de gente precisando de trabalho. Indica, um amigo. Já vou treinando. Já vou treinando. E daí eu fui trabalhando... Daí eu trabalhei com ele acho que nessa empresa eu trabalhei 5 anos, né? E eu comecei a trabalhar com ele logo em seguida e a gente tava... Naquela época que a gente ficou um pouco aqui, a gente, pô, Austrália é bom, vamos ficar aqui e tal. Como é que fica aqui? Daí a gente começou já a estudar as possibilidades de migrar para a Austrália, né? Então, naquela época a gente tinha os cursos... Desculpa só te interromper, assim, nesse momento, assim, que eu acho importante, assim, o que você mais sentiu que você falou assim, caramba, eu quero ficar aqui? O que você falou assim, na hora, falou, putz, isso aqui é bom demais? O que fez essa diferença pra ti nesse momento de enxergar a Austrália como, cara, isso aqui é fera? O lifestyle da Austrália é muito bom. O lifestyle, a segurança, né? As ruas limpas. Então, isso aí conta muito.
né? É qualidade de vida, né? A cara? qualidade de vida. A qualidade de vida, o lifestyle não... Olha, não é porque eu moro aqui, mas talvez encontrar esse lifestyle que a gente tem aqui em vários lugares é meio... É difícil. É difícil. É Ainda difícil. com o clima que tem Ainda aqui, com que o é igual ao clima do que tem aqui. Brasil, sol e tal. Não, com praia, com velho, tem um monte Além de coisa. tudo, é linda a Austrália. É aquela coisa, a Austrália é o Brasil que deu certo, né? É. Como a gente fala, né? Às vezes, né? Porque tem tudo aqui, tudo, né? Desde até às vezes a pessoa fala que eu tenho saudade do Brasil disso. Não, mas tu tem acesso aqui, quer comprar uma picanha, tu quer comer uma fraldinha, Uma goiabada, um pão uma de goia, queijo. um pão de queijo, Tem tudo. Quer tomar uma guaraná, né? Quer comer uma pizza frango catupiry? Vai ter. Vai na Love Pizza. Vai na Love Pizza. Vai encontrar, né? Vai Então, não tem mais aquela desculpa que eu tô com saudade do Brasil por causa disso. Não, vai Tem ter. tudo, Quer numa churrascaria? Tu vai numa churrascaria. Sim, né? Então, tem tudo. Isso tem é uma tudo. vantagem muito boa, né? É muito boa. Mas isso é graças aos brasileiros, Aos brasileiros que foram montando e Exato, trazendo. desenvolvendo. E trazendo... Essas E coisas. aí vocês foram pensando em qual era o caminho de ficar. E daí a gente foi pensando qual o caminho de ficar, né? Então, naquela época, 2000 e alguma coisa, a gente viu que curso de cabeleireiro dava visto a permanência na Austrália, curso de chefe dava. E daí, como a Beta, ela sempre trabalhou com comida aqui na Austrália. Naquela época, ela trabalhou comida na Nova Zelândia e começou, quando ela chegou aqui na Austrália, também ela já foi direto no restaurante trabalhar. Daí a gente, então vamos fazer o curso de chefe de cozinha. E daí ela começou a estudar o curso de chefe, trabalhava o curso de chefe e fazia o curso do chefe e trabalhava. E eu trabalhava lá naquela empresa full time também. Daí eu comecei a trabalhar naquela empresa acho que foi março, mais ou menos março eu comecei a trabalhar. Daí eu gostava tanto do trabalho que eu não me sentia cansado, eu não me sentia exausto, né? Daí eu falei, vou arranjar um trabalho de noite também. E daí de noite eu trabalhava naquela empresa e de noite eu trabalhava num restaurante lavando louça. Só que era engraçado, porque eu trabalhava 8 horas naquele trabalho e não cansava nada. E eu fui lavar louça de noite, e aquelas 3, 4 horas que eu trabalhava, parecia que eu tinha trabalhado 80 horas. 80 horas. Daí eu falei, que cansativo. E daí, logo em seguida, eu falei, porque na Nova Zelândia teve uma época que eu trabalhei na Pizza Hut entregando pizza. Só que lá, de tão quiet que era, eu fazia uma entrega por noite, às vezes. Caramba. Nossa. Não, era bizarro. Bem quiet mesmo. Quiet. E daí eu cheguei aqui, vou entregar a pizza então. Daí eu comecei a aplicar. E daí naquela época, quem me chamou primeiro foi a Domino's. E daí eu comecei a trabalhar na Domino's um tempo. E daí trabalhava na empresa durante o dia. E entregava pizza de noite aqui na Austrália. De 3 a 4 dias por semana eu fazia. Entregava pizza. E a Beta fazia o curso e tal. Só que daí, ao passar dos anos, a imigração trocou as leis, né? Trocou as leis por eliminar o curso de chefe, tu não poderia aplicar mais o visto permanente. Nem o cabeleireiro, trocaram todas as leis. Então, aqueles cursos que a gente tava no caminho, eles trocaram as leis e não podia mais. Daí a gente, qual é a opção que a gente tem agora? Daí, só como eu já tava 2 anos naquela empresa, eu cheguei pro meu patrão e falei pra ele, já ouviu falar no visto de sponsor visa, né? E daí ele, nunca ouviu falar o que é. Eu expliquei pra ele que como a Beta fazia o curso e agora não dá pra gente aplicar permanência mais, mas ele tem a possibilidade dele aplicar o visto pra mim. E daí quando eu expliquei pra ele, não, vamos fazer então, né? Eu não sei o que é, mas vamos aplicar porque eu quero que tu fique aqui trabalhando comigo. E é engraçado essa história porque eu ganhava naquela época trabalhando pra ele $18 a hora. E meus amigos trabalhavam na construção ganhando 25, né? Então eles trabalhavam de segunda a sexta para ganhar $1.000. E eu trabalhava de segunda a sábado para ganhar 900. Daí eu falei para eles, não, eu prefiro ficar aqui e tal, o trabalho é mais tranquilo para mim, eu gosto, né? E aqui vai me dar um futuro, né? Eu vejo o crescimento na empresa aqui. E eles, não, mas tu tem que trabalhar um dia extra e tal. Eu, não, mas eu gosto de trabalhar lá, não me sinto cansado. Só que daí, como eu tinha o trabalho da noite também, isso aí me compensava. Eu não pensava no dinheiro naquela época, né? Porque me compensava, já era bom pra mim e pra Beta viver.
E daí, quando eu falei com ele do visto, ele falou, não, vamos fazer. Então, foi muito bom pra mim, porque a confiança que ele tinha, né, na época em mim, e fazia toda aquela papelada, né? Então, e naquela época eu apliquei o visto por Project Manager, que é gerente de projetos. De projetos. Né? Que era o que eu fazia naquela época, porque a gente ia nos restaurantes, elaborava quantas cadeiras ia sentar, qual tipo de mesa, aquelas coisas tudo. Aí depois a gente voltava para a fábrica, montava, entregava, né? Fazia toda a Que logística. aí foi também, assim, um pouco da tua pegada de gostar do trabalho. Isso, E falar, pô, eu não vou ficar só montando as cadeiras aqui, eu Isso, vou começar... Aí você foi contribuindo Fui pra contribuindo empresa. mais na empresa. Então, daí, logo em seguida, a gente começou a parte de aplicação do visto, que é a burocracia, porque como a empresa nunca tinha sponsorado alguém, daí tem que fazer uma aplicação, demora, faz uma aplicação, aí depois faz a nomeation, que é para aplicar a profissão, né, para a profissão ser aprovada para a empresa. Aí depois que entra a papelada. Então demorou acho que uns 7, 8 meses até meu visto vir aprovado. Daí quando ele foi aprovado, uau, né? Ah, que alívio, porque a gente não tinha... Não que a gente não tinha esperança, mas a gente estava já... Tenso, né? Até vinha a resposta, tudo. E daí quando veio a resposta, uau, coisa boa. Deu aquela tranquilizada. Só que daí a empresa que eu trabalhei, ela teve um perrengue alguns anos depois, 1 ano e meio depois, começou a ficar muito quiet. Muito, muito quiet. E daí, como ela é quiet, eu tava meio já preocupado, porque daí o que acontecia? Às vezes não tinha trabalho para fazer na empresa, mas daí ele falava para mim que tinha uns trabalhos para fazer na casa dele, daí eu fazia os trabalhos na casa dele, para ele me manter no trabalho. Só que aquela coisa, eu sempre falei, tinha falado antes que eu fazia muito network. E daí o vizinho do lado, o vizinho do lado ele tinha uma serralheria. E daí ele sempre me convidava também para trabalhar para ele. Eu, não posso, tenho visto aqui e tal, né? E daí, daí chegou uma época que eu fui sair de férias, eu e a Beata, a gente saiu de férias. E quando a gente voltou de férias, meu chefe me chamou, ele, pô, quero falar contigo. Eu, que houve, né? Ele, desculpa, a empresa tá quiet, né? A gente não tem mais trabalho para ti, a gente vai ter que te dispensar. Daí, naquela época, passou um monte de coisa na minha cabeça. Acabou minha vida. Acabou a minha vida, porque com 2 anos de sponsor, tu pode aplicar a tua permanência. E eu fiquei pensando, entrei em desespero. Daí eu falei pra ele, pô, na verdade não é o trabalho, é o visto, né? Trabalho aqui na Austrália tem bastante trabalho e tal, né? Daí eu comentei com ele, até o Lauren aqui do lado, na empresa, ele ofereceu trabalho pra mim. E daí ele, mesmo? Ele ofereceu trabalho pra ti? Daí eu... sim. E daí ele falou assim, vamos ali falar com ele, então. E daí sentou nós 3 no escritório, daí o meu chefe falou pro Lauren, tu ofereceu o trabalho pro Thiago? Ele, não, sim. Ele, então, quem sabe... É que eu tô quiet aqui, então, quem sabe tu não presta um serviço pra nós, pra mim manter o Thiago na empresa. Ai, legal, cara. Caraca, é verdade. E daí ele pegou, deu uns trabalhos... Meu chefe deu uns trabalhos pro Lauren só pra me manter na empresa, né? Então, durante 3 meses, ele começou a dar bastante trabalho pro Lauren e a gente terminava os trabalhos na nossa empresa pra me manter. E foi legal isso porque durou muito pouco. Durou 2 meses e meio, nem 3 meses durou, e a empresa começou a ficar busy de novo. Começou a ter muito movimento. Então aquela parte ali me salvou, né? Me deu um alívio de novo, né? Aí volta. Nossa, faltava, de novo faltava tão pouco pros 2 anos, né, cara? 6 meses só. Ixi. Aí volta de novo essa parte do relacionamento e a confiança que um tem que ter no outro. Porque aí ele poderia muito mais fácil falar assim, desculpa, mas tipo... Não tem trabalho. Não tenho mais. Mas ele se preocupou, então vamos tentar achar uma solução, uma alternativa para te manter e tal. E você também não ficou assim, não, mas eu preciso ganhar mais, não, mas eu preciso isso. Não, minha prioridade aqui é o meu visto agora, vai ser a diferença. Isso, E aí...
Se você não fosse um cara que ele confiasse, Sim, ele não ia fazer isso. Não ia fazer nada. Não. Ele ia só dar o aviso e ia falar, desculpa. Desculpa, tipo, não tem mas trabalho. você já tinha pegado um pedacinho a mais do coração, né? Sim, tipo sim, assim, sim. Não, vou ter aquele cuidado com a pessoa. Porque a gente já tinha... Eu e a Beta, a gente já tinha bastante planos, né? Então, a gente sempre queria abrir um café, né? Porque como ela sempre trabalhou em restaurante, trabalhou em café... E daí a gente já fazia os planos, quando a gente pegar a nossa residência, o que a gente vai fazer? E daí a gente tinha todos esses planos, projetos, já tudo na nossa cabeça. E daí, aí, nesse caso do café em si. do café. Só que daí eu falei pra ela, daí a gente começava a fazer os cálculos, né? Se tu abrir o café, tu vai ter que trabalhar de manhã bem cedo até o final da tarde, né? E a gente não tem muito dinheiro, como é que vai ser pra gente se manter e tudo. E daí, como eu entregava pizza de noite, eu trabalhei em todas, praticamente passei em várias pizzarias na região, trabalhava, né? Daí começou a me dar um cutuco, né? De, uma pizzaria, né? Porque a pizzaria é um trabalho que é só de noite, né? E a gente não precisaria sair do nosso trabalho durante o dia e ter a pizzaria, né? Não nos impedia disso. Então, aquela sementinha começou a plantar já. E daí, nesse meio tempo, fui continuando trabalhando nessa mesma empresa. E daí, uma vez, o meu chefe falou pra mim, quando pegar tua residência, o que tu vai fazer e tal? Daí eu falei pra ele, acho que a gente tá pensando em montar uma pizzaria. Era café, mas eu acho que a gente tá pensando em realmente montar uma pizzaria. Porque daí eu não preciso sair do meu trabalho, né? Porque eu não sei se vai dar certo ou não. E a gente pode continuar ela trabalhando, eu trabalhando, e de noite a gente trabalha na pizzaria junto. Dele, que legal e tal, né? Daí a gente sempre foi conversando disso. Aí quando começou a ficar perto do visto, assim... Aí chegou 2 anos, quando fechou 2 anos, a imigração mandou uma carta, agora tu já pode aplicar teu visto, né? Permanente e tal, já faz 2 anos para esse sponsorship. Daí eu apliquei, e ele sempre perguntava, o que tu vai fazer, o que tu vai fazer? Deu, vou montar a pizzaria. Agora a gente decidiu que a gente vai montar uma pizzaria. Porque naquela época não tinha ninguém que fazia... Tinha uma pizzaria que fazia pizza de frango catupiry, mas era muito longe. E daí eu falei pra ele, não, a gente vai montar uma pizzaria, né? Que a gente tem os sabores brasileiros que na Austrália não tem. E ele também, como ele confiava muito em mim, ele foi plantando na época essa sementinha. E daí, quando chegou meu visto, ele... agora tu vai sair? Não, vou continuar trabalhando aqui. E a pizzaria? Não, vou montar. Ele, vou montar, eu quero ser teu sócio. Ele falou pra mim. Caraca. Me chamou no escritório. Quero ser teu sócio, né? Eu sou um cara que eu gosto de investir em outras coisas. E eu quero ser teu sócio na pizzaria. Que legal, né? E daí ele falou pra mim, e o nome? Daí eu tinha botado... uns 3, 4 nomes já que eu tinha na minha cabeça. Daí ele, vamos pensar direitinho. Não, vamos, né? Daí ele pediu pra me mostrar o projeto da empresa, da pizzaria, né? O que seria. Daí eu falei, não, especializar só em takeaway, né? E delivery. E os sabores são esses, né? E ele falou, então, vamos fazer, vamos. Daí, mas o nome vamos pensar ainda. Ele não ficou muito confiante naqueles nomes. E daí, naquela época, a filha dele tinha 5 anos. Não, tinha 8. 8 anos a guria dele. Ele tem 2 filhos. E daí, numa época, ele chegou a menina com esse nome, I Love Pizza. E ele, o que tu acha desse nome? Que nome legal, né? Porque, na verdade, a gente sempre via I Love Sydney, I Love alguma coisa, I Love... E daí ele, I Love Pizza. Eu falei, que legal, gostei do nome. Daí a gente organizou um designer. Daí a gente decidiu no nome. E a gente organizou um designer e ele criou o nosso logo. I Love Pizza. Só que naquela época era diferente, naquela época era laranja, um marrom e vermelho. E daí a gente começou assim, com I Love Pizza. Em 2012, a gente abriu a primeira loja em Balgola. Daí o nosso acordo, ele falou, eu quero investir, eu vou entrar com dinheiro. Então eu não precisei tirar nenhum capital que eu tinha juntado naquela época. Ele entrou com todo o capital. E a gente dividiu fazer 50-50. Né? Então 50-50 do lucro era nosso. A gente dividia e ele entrava pro capital. Então a confiança que ele tinha em mim,
né? E eu nele também, né? Porque eu trabalhei 6 anos com ele, né? Na empresa dele. Então a gente criou uma amizade, a gente é amigo até hoje, né? Ele é meu sócio até hoje em algumas lojas. Então a gente montou a primeira loja em 2012, primeira Love Pizza em Balgola. Depois dessa loja a gente montou a segunda loja 4 anos depois. Porque o que aconteceu, como a loja ela era muito pequena ainda, e naquela época a concorrência para nós, que era novo no mercado, a concorrência era forte ainda para nós, né? Então os primeiros 4 anos de negócio é difícil, não é fácil. E já foi direto assim, porque você trouxe essa questão do cardápio com sabor mais focado em brasileiro e tal, essas coisas. Então, querendo ou não, você tinha um mercado mais nichado, porque era mais a brasileirada que conhecia. Isso. Foi difícil você perceber, como é que foi essa percepção de, putz, talvez eu tenha que adaptar, ter um sabor aqui que esses caras, precisa aumentar essa clientela, não ficar tanto só com brasileiro. Naquela época a gente já tinha elaborado um menu local, assim, um menu que não era só para brasileiros. Ah, legal. Né? Então a gente já tinha isso na nossa cabeça de ter uma variedade para todo mundo, né? Então, naquela época a gente tinha, acho que era umas 6 sabores brasileiros, né? E o resto já era para cá, local mesmo, né? Porque a gente tinha porque a nossa população é muito pequena ainda aqui na Austrália, né? Brasileiro, né? Então, daí depois, logo em seguida que eu abri a pizzaria, eu falei pra ele, não, agora eu vou trabalhar pra mim mesmo durante o dia. Eu já tinha, naquela época eu tinha uns clientes já que eu fazia trabalho de handyman na obra, né? Fazia pintura, uma reforminha aqui. Qualquer coisa você faz. É o homem dos remendos. Eu lembro meus filhos, quando era pequenininho, né, Thiago? Sim. Eles... Mãe, o Bob the Builder tá chegando aqui. Porque o Thiago chegava com os equipamentos assim, sabe? Aquele cinto. Tipo, não fala não pra nada. Então, depois de logo uns meses depois que a gente abriu a pizzaria, ele já tinha... Eu falei pra ele, acho que eu vou trabalhar pra mim mesmo durante o dia, mas a pizzaria ali, a gente vai trabalhar junto ainda. Ele, não tem problema. Daí eu comecei a trabalhar, daí já tinha uns clientes, até fiz muito trabalho pra Dani. E eu trabalhei 4 anos, sempre na obra eu trabalhei 8 anos, né? Trabalhei 8 anos com renovação de casa, tudo. E sempre tive a pizzaria. Daí isso aí que foi o bom também, porque a Love Pizza foi uma empresa que eu nunca desisti, eu sempre acreditei no potencial dela. E a gente sempre sabia onde ela vai chegar e onde ela pode chegar, né? Então a gente sabe que o potencial é muito grande e só tende a crescer. Eu nunca desisti, mesmo nos primeiros 3 anos, não dando lucro nenhum, eu nunca desisti. Esse é um aprendizado, né? Porque a gente vê, assim, que tem muitas pessoas que acham que tudo vai cair do céu amanhã. Vou abrir uma empresa, vou estar rico amanhã. Isso, né? E eu sempre falo aqui pro meu time, para todo mundo, falo, gente, a não ser que você já nasça milionário, que você tenha dinheiro assim sobrando, não tenha essa preocupação. Quando você monta um negócio novo do zero, você tem que saber que vai ter que colocar muito esforço para não ganhar nada. E não desistir, né? Muitas pessoas ficam 1 ano fazendo um business. Não deu certo, porque não sei o que. Não, mas também... Tipo... eu tenho até um ditado que é... Porque tem pessoas que nascem com a mente brilhante, né? Tem as pessoas diferenciadas que nascem com uma ideia que... Não, essa é a ideia e realmente, né? Tem as pessoas diferenciadas. Mas é que eu falo, às vezes, se tu não nasce com a mente brilhante, o corpinho paga. Paga no sentido de trabalhar horas, né? Sim. Porque tu tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, não adianta. Não, e mesmo eu acho que até a mente mais brilhante, você não faz nada sozinho, né, cara? Não. E tipo, é um processo isso aí, não tem como. Um processo de horas de trabalho, né? Pra você pegar a manha, né? Imagina quantas pizzas você não teve que fazer ao longo dos 3 anos pra você falar, não, esse processo aqui vai ser mais rápido se eu fizer tal forma e tal. Agora eu não vou mais fazer assim, vou fazer aqui. Se a gente mudar a ordem do forno, sei lá, tipo... Sim, o lugar dele aqui, você tem que meio que tipo, gastando as horas de esforço e falando, não, isso aqui tá fazendo sentido, isso aqui não tá. Não tá, temperatura de forno, tudo, né? Quantidade de ingredientes. Ouvindo a galera falar, tá gostoso, não tá. Não tá, então foi...
Depois, os primeiros 3 anos nunca deu lucro, né? Mas como eu tinha meu trabalho durante o dia, a gente sempre manteve a pizzaria, né? Porque eu sabia o potencial que o I Love Pizza tem. E daí a gente ficou... Aí depois de 4 anos e meio, quase 5, a gente montou a segunda loja, né? E a gente... aí depois, logo em seguida, a gente montou a terceira. Hoje em dia, a gente tem 15 lojas, né? Assim, em Sydney. Olha que orgulho. Sensacional, cara. Parabéns, de verdade. Obrigado, uma puta de uma história incrível, velho. Mas mesmo assim, o que eu acho mais legal, assim, Thiago, até para inspiração para as pessoas, é você mesmo, sei lá, quando você já tinha umas 7 lojas, você já podia falar assim, agora só faço isso da vida. Isso, Só que você não parou de fazer outras coisas que você conseguia agregar. Se eu tenho um tempinho sobrando aqui, posso fazer um trabalho extra de qualquer coisa? Você estava sempre ali, né? Sempre fazendo E as pessoas não veem isso. Não as pessoas só veem assim, lá o cara, Marajá, agora tem não sei o quê. Né? Eles não viram todo o perrengue, investimento, horas que você ficou sem dormir, ou final de semana, estresse. que os brasileiros vão lá, vamos fazer um churrasquinho aqui. Não, tô trabalhando, mas como assim? Você já trabalha? Né? Já tem um monte de loja aí. Pra quê? Então, assim, tudo isso hoje paga. E durante 7 anos também eu tive uma... Posso chamar uma empresa de share accommodation para estudante também durante 7 anos, né? Eu tinha uns apartamentos que eu alugava e realugava para estudante. Sim. Né? Então, eu fui parar de... Que nem tu falou, eu sempre tive o tempo extra que eu tive, sempre fui investindo em outras coisas. Eu fui parar de trabalhar com outras coisas. Hoje eu me dedico só a I Love Pizza. Né? Mas eu fui parar com as outras coisas quando a gente tinha 12 lojas. Né? Tá vendo? Eu parei praticamente quando o Covid começou. 2019 foi quando eu decidi, não, agora vou me dedicar só a I Love Pizza, que ela realmente agora precisa de mim, né? Full time. E foi a decisão em 2019 que eu parei. Novembro de 2019. Caraca, e como é que foi o desafio, assim, porque eu penso assim, você já ter um business, isso que a gente tá falando aqui, já é um baita de um desafio. Sim. E, cara, replicar isso e ainda garantir que tudo vai estar funcionando da mesma forma, imagino que, cara... tipo assim, criou um modelo franquia, né? Padrão. Tudo mas até eu digo assim, em termos, por exemplo, até de staff, assim, ó, você conseguir ter uma staff que você fala, cara, eu preciso que faça assim, que seja assado, o quanto comprometimento dessa galera, o treinamento, é muito treinamento. E aqui a gente tem essa coisa, especialmente na parte alimentícia, que as pessoas às vezes não ficam contigo tempo suficiente para ti não ter essa pressão de estar treinando outras pessoas, né? Aqui é 3 meses, 6 meses, 7 meses. Muito rotativo. É muito rotativo. Porque o pessoal vem aqui para estudar inglês, né? Tem um trabalho para se manter, para fazer suas coisas. E depois eles voltam pro seu país de origem, né? Então, e é uma coisa boa da Austrália que tu pode vir como estudante e trabalhar legal. Sim. Né? Sim. Comparado a países que tu vai como estudante tu não pode trabalhar. Né? Que tu pode trabalhar, tem teus direitos, né? Sim. Paga já é tuas automático, já é automático, visto de estudante. Já pode trabalhar muito. Paga tuas taxas, né? Então, isso aí que é o bom da Austrália, né? Para estudante, para vir estudar inglês, a Austrália é um país muito bom. Sim. É muito bom, porque o clima é bom, tem muito trabalho, muitas oportunidades. Só tem que querer aprender, né, Thiago? Querer aprender. Estudar e trabalhar. Isso, né? E ter essa mentalidade que muitos estudantes, principalmente hoje em dia, depois do Covid, como tem falta de mão de obra, todo mundo quer chegar, quer ganhar muito e não quer. Não fala nem inglês. Não fala nem inglês, né? Então fala assim, mas você sabe atender o telefone? Não, o telefone eu não consigo atender. Então, como é que, calma, né? Porque hoje em dia, muitas pessoas eles vão procurar emprego e eles já falam que querem ganhar X. Sim. Né? Mas que nem tu comentou, como é que tu vai ganhar X se tu não fala inglês, né? Não sabe fazer o trabalho. Então, não tem como pagar um salário que as pessoas estão exigindo hoje em dia se não sabe fazer o trabalho. Sim. Né? Então, tem que pôr em perspectiva, né? Tudo dá tempo ao tempo. Falar, agora vai ser o inglês, depois você vai crescendo. Quero ficar aqui, então... Isso, tem um trabalho que você vai criar um relacionamento com a empresa. E aí, né?
Então, eu acho essa questão assim de ter essa persistência, entender Isso, e não ficar só comparando, porque como você falou, igual os seus amigos, ai, mas vem trabalhar aqui, você ganha mais. Não, mas aqui eu vou ter outro tipo de vantagem. Né? E às vezes eu tenho certeza que alguns dos seus amigos que ficaram só na obra, pensando só no quanto que eles ganharam e estavam ganhando, tiveram que voltar. Porque não conseguiram o caminho da residência, etc. Né? Então, era tem essa que ter pergunta que eu ia fazer também. Tem que ter quantos essa deles estão aqui contigo hoje? Né? E quantos deles estão bem, numa situação tranquila, como você hoje está. Porque não fizeram esse homework, né? E às vezes o dinheiro não é tudo, né? Na trajetória das pessoas, às vezes o dinheiro não é tudo, né? Que nem eu preferi ganhar menos, mas eu estava num trabalho confortável, eu tinha trabalho todos os dias, chovendo ou não, né? Se tu trabalha na obra, às vezes chove, tu já não tem trabalho, né? Eu tinha... e o bom daquela empresa que eu viajava muito, né? Eu viajava a Austrália inteira para fazer trabalhos. Então, eu conheci muitos lugares na Austrália pela empresa, pago. Não tem que ter esse balanço, né? Não precisa ter. Sim, faz todo sentido. É o vulgo planejamento, né? Que a gente sempre fala aqui que a galera planeja um pouquinho só, vai entendendo. Obviamente, você teve vários percalços no meio aí que você teve que se adaptar, arrumar outra solução e fazer de alguma outra forma. Mas o objetivo sempre estava lá. Às vezes você só mudou um pouco o caminho, mas indo para o mesmo lugar. Então, isso é muito sempre importante. tem uma solução, né? Sim, desde que tenha mil maneiras de fazer Nestor. Esse é o bordão da Daniela Odin, é isso. Eu falo assim, agora vamos descobrir minha idade. Eu sempre falo isso, né, Lucas, pro time. Falo, gente, há 1000 maneiras de fazer Neston. Às vezes não vai, não vai desse jeito, mas vai descer. Vai descer, mas no final vai chegar no lugar. Vai chegar no resultado. E, bom, cara, assim, tem uma galera que Gold Coast, sei lá, de Adelaide, de Melbourne, esses caras ainda não tiveram o prazer de experimentar um I Love Pizza, então... A pergunta que não quer calar, quais são os planos aí da I Love Pizza daqui pra frente? Você vislumbra isso de tipo, cara, acho que eu pretendo, não sei se agora, mas em algum momento, sei lá, vamos testar uma loja em Gold, vamos testar uma em Melbourne, sei lá, qual que seria o plano agora que você vislumbra, assim, nesses próximos anos aí? Sim. A gente tem o plano primeiro de expandir pra Gold Coast, né, que é o Gold Coast é um lugar que está crescendo muito ainda, né? Muito. Então, o primeiro projeto a gente quer ir para Gold Coast, né? Gold Coast, Brisbane, naquela região ali em Queensland. Porque com esse Covid, muita gente se mudou para lá. Muita gente, né? Impressionante. O custo de vida acho que um pouquinho mais em conta, né? Se mantiveram um trabalho remoto. A oferta e demanda da Austrália é muito louca. Isso é uma coisa que eu aprendi muito aqui também. Então o primeiro projeto que a gente tem fora de Sydney é Queensland, Gold Coast. A gente quer abrir a primeira loja lá. Se tudo der certo, ano que vem. Que massa, que massa. Então, é o nosso... então a galera de Gold aí, já pode ficar esperto que daqui a pouquinho vocês já vão estar... muito bom. E a galera de Sydney, não é possível. Eu, assim, de todos os brasileiros aí que eu conheço, cara, não tem ninguém que não saiba o que é I Love Pizza. É o que, tipo assim, eu nunca encontrei alguém que eu falei, cara, você nunca comeu I Love Pizza? Como assim? Não, todo mundo já conhece, assim. Então, assim, já sabe da qualidade, do padrão que vocês têm. Eu sou um pouquinho suspeito pra falar assim. Cara, a Franca Catupiry sempre, a Quatro Queijos também direto. E a... semana passada o Lucas trouxe o lanchinho dele que era Love Pizza de lanche de almoço. E a The Real Margherita também. Boa. Eu vou só mais nas brasileiras, assim. Sim. Mas cara, é o que eu gosto muito e eu falo, caramba, eu sempre peço. Tem que passar lá, no mínimo uma vez por semana. E estudante da STB tem vantagem. Exatamente. Entra em contato com a gente para saber, mas assim, você não vai pagar o preço real, vai pagar menos. Mas tem que ser estudante nosso, né? Exatamente. Então, se você está assistindo esse podcast agora, nos acompanhou até aqui, entre em contato com a gente, que a gente vai passar o nosso voucher especial para estudante da STB. Só estudante da STB que tem.
e a gente passa pra vocês. Cara, os caras têm app, telefone, é muito simples, é muito fácil. Em vários lugares aqui da cidade, entregam em praticamente todos os lugares. Então, meu, é assim... duvido que eu tô falando com alguém que ainda não tem experimentado, mas se você, sei lá, chegou ontem. E se você aqui, tá ainda no Brasil, ou já se você vem tá no chegando, Brasil, sabendo que já vai ter fica pizza ligado, com catupiry. Guaraná. Não ixi, vai ficar velho. com saudade do Não Brasil. vai. Não é por causa disso que Gente, você tem vai até reclamar. brigadeiro agora, tem churros. Ai, Tem muito bom. churros, putz, eu sempre peço churros também, cara. sim. Nossa, eu gosto muito de churros, então é o pack já. Aham. Eu já vou em 2 lards e um churros. Esse é o direto lá no app. Boa. Bom, mas tem mais alguma consideração, Daniela Odin, que você tenha escapado aí? Porque a gente vai falando de tanta coisa, eu fico com medo de, putz, será que eu estou esquecendo algo? Mas acho que não. Não, acho que não. Acho que o principal é só o que a gente sempre tenta passar para todo mundo que está vindo, mostrar a realidade da Austrália, mostrar a vida de pessoas que chegaram como estudante, fizeram uma trajetória. Tem pessoas que vão querer passar um período aqui e vão querer voltar para o Brasil, não necessariamente vão querer imigrar, e isso está ótimo também, cada um segue a sua vida. Mas o importante, e eu acho que é para quem está considerando ainda o destino, qual destino que eu vou estudar? A Austrália é um país que proporciona muita coisa. Né? O clima favorece, é um país super seguro, tem oportunidade de trabalho para todo mundo, independente se você fala ou não inglês. E o mais importante é ter esses princípios, né, de pessoas que a gente, como o Thiago, que mostram de entregar, ter esse valor, né, de mostrar assim, o brasileiro chegando aqui, conquistando o seu espaço. Isso é muito importante. Por isso que a gente gosta de ter convidados como o Thiago e outras pessoas que já passaram por aqui, que mostram exatamente isso, que nada é 1000 maravilhas, ter os perrengues do começo, mas se você quiser chegar em algum lugar, você chega com certeza. O Thiago é uma pessoa normal também, com todo mundo que batalhou, né, e tem oportunidade para todo mundo. O dele, assim. Que construiu, e só o fato daqui ser um país que você pode, vem com visto de estudante, você pode trabalhar, é uma vantagem muito grande. E existem outros processos também, né, para quem quer fazer uma graduação, um mestrado aqui. Tem vistos que depois que você investe num mestrado, você ganha um visto post-study visa, que você pode ficar hoje mínimo 3 anos aqui como residente temporário, trabalhando período integral na sua área. Mesmo que você não queira imigrar, volta para o Brasil com um currículo fantástico. Ou não, inglês, mesmo para o Brasil, para outro país do mundo, lugar, né? Então, é muito legal, assim. Espero que a gente tenha dividido com vocês a experiência aí do Thiago para esperar. Não tenham medo, venham para cá, vai ter sempre todo o suporte, né? É isso, Thiago. Muito obrigado, de muito verdade. Obrigado, Thiago, de dividir com a gente. A gente fica super orgulhoso, cara. Sua trajetória é muito fera, assim. Eu fico, como brasileiro, dizendo assim, pô, cara, parabéns. Eu fico muito orgulhoso de ver uma baita de uma empresa que faz bem. Então, tipo assim, dá gosto de ver conversando contigo, o jeito que você fala, a paixão que você tem por fazer as coisas e fazer tudo acontecer. E, tipo, ser um cara muito focado. Então, obrigado. Pô, massa, cara, uma baita Isso de uma é muito legal, assim, só pra gente finalizar, assim, eu vejo que, por exemplo, o meu filho mais velho, que hoje logo ele vai fazer 18 anos, aqui na Austrália é bem comum as pessoas começarem a trabalhar, né, mais cedo, assim, sempre trabalham uma vez por semana, 2, enfim. E aí o Thiago falou, não, fala pro Lucas ir lá, né, vem trabalhar aqui na I Love Pizza com a gente e tal. E como o Lucas, meu filho já conhece o Thiago desde pequenininho, que era o Bob the Builder, né, e aí foi pra I Love Pizza e ele vê o Thiago como uma inspiração. Então, é legal os jovens que conhecem ou você já há mais tempo, ou mesmo começam a ter essa mentalidade de trabalhar, juntar o dinheirinho deles, e ver você abrindo outras pizzas, crescendo, eles falam, nossa, tipo, eu quero ser igual o Thiago quando eu crescer, sabe assim? Então, isso é muito legal de ver, assim, porque ver que você chega, faz, checa e então aquele, tem coisa não é o cara boa, que tá lá sabe, só sentado na cadeira no escritório falando isso aqui. Você tá lá no dia a dia. De verdade, assim. Eu sou um cara também que eu sou muito, que nem tu falou, eu tô ali pra somar, né? Eu não tô ali só pra que nem tem muitas pessoas vão lá pra dar ordem, faz isso, faz aquilo. Não, eu faço, né? Eu mostro, não, vamos fazer junto, é assim, é assado, né? Eu nunca fui uma pessoa de dar ordem, eu sempre tô ali pra somar, né? Sim. Sou uma pessoa que nem todo mundo, né?
Não tem diferença. Isso Então, acaba inspirando os jovens, né? E é bom Então, também que você pode dar uns puxão de orelha no Lucas lá, porque você já conhece ele há muito tempo. Você fala, pô, você quer... Vi você de fralda, moleque! É bom que dá pra falar português e inglês, né? Não, mas é isso aí. Bom, mais uma vez, Thiago, obrigado pelo convite. Daniel Din, mais um, obrigado. Valeu. Estamos muito aí. Bom, obrigada, Thiago. Você que não acompanhou, só pra gente finalizar aqui, você que não acompanhou não, você que nos acompanhou até agora, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, Instagram, STB_Austrália, Instagram da I Love Pizza também vai estar aqui no vídeo, em alguma parte do vídeo vai estar o Instagram aqui da Love Pizza, segue os caras lá também pra você ficar esperto com os deals que tem, o cardápio, todas as coisas que eles fazem, o app, como funciona. Então acessa lá, segue tudo lá, já manda um e-mail pra gente pra você já usar o seu voucherzinho aí, já conseguir aquele deal especial. Boa. E é isso, galera. Até o próximo, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada. Valeu. Obrigada, Thiago.